Alô, bom dia. Às 2 horas e 40 minutos, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao primeiro. Nós fizemos um parênteses para esclarecer a nossa metodologia, que é uma gnose, mas é uma gnose obedecendo à gnoseologia, a princípios e regras gerais. Quero mais uma vez aproveitar aqui e pedir a vocês que contribuam com R$ 10 depositados mensalmente, se acharem que as nossas videoaulas merecem esse valor. Então pode ser por depósito DOC, TED ou por Pix. E aí vamos voltar ao assunto inicial. Nós estamos na sinopse evangélica de Dátria, no batismo de João. Sem reler, percebemos que João tinha um protocolo. Esse protocolo era a techuvá. Em conversa recente com meu irmão Mariano Saltis, ele lembrou-me dessa palavra. Então, a techuvá significava um exame interior profundo e só se poderia, então, fazer a techuvá, que era a conversão, se houvesse a certeza de que não voltaria à vida anterior, ou seja, um renascimento, um homem novo. E aí, não faz sentido que Jesus tenha se aproximado de João Batista, porque ele não poderia fazer a techuvá, ou seja, uma rememoração dos seus pecados, dos quais ele teria que se arrepender e confessar publicamente dentro do Jordão quando já estivesse com a água pelos peitos. Então, segundo toda a teologia neotestamentária, Jesus não tinha pecados, logo não fazia sentido ele fazer a techuvá, ou seja, a meditação profunda de que pecados ele tinha e quais ele deveria confessar publicamente. Segundo o protocolo de João, ele só batizava aqueles que faziam a techuvá e, assumindo, portanto, uma nova forma de vida, confessava esses pecados publicamente. Logicamente, nós vimos já no texto que João se recusa. E, ao se recusar a batizar Jesus, João sabe, está no Evangelho de São João, quando na briga de Jesus com os fariseus e escribas, chamam ele de ter feito um pacto com a feiticeiro. Você é um feiticeiro, você fez um pacto com Beelzebu. Ele diz: como vós podeis chamar de filho de Beelzebu aquele que o Pai ungiu e enviou? Ou seja, ele fala da sua pré-existência terrena. E João sabia disso, que Jesus já era sacerdote in aeternum, ou seja, foi ungido e enviado. Portanto, ele era Reshit, alma espiritual do homem, né, do Filho de Deus, unido ao Logos. Portanto, sem pecado, já que ele se esvaziou a si mesmo, como diz a carta aos Hebreus, tomando a forma de escravo, fazendo-se em tudo semelhante ao homem, exceto no pecado. Então, aí nós temos o grande problema. A igreja não esclarecendo isso, então diz simplesmente que Jesus foi pedir o batismo a João, e João, sabendo que ele tinha recebido a unção no céu, portanto, das mãos do próprio El Elyon, do Deus Altíssimo, ou do Ain Sof Or, não poderia fazer a techuvá, porque não tinha de que pecado se lembrar para confessar, e, portanto, logicamente, não poderia confessar esses pecados antes de ser batizado. Isso impossibilitava o batismo de Jesus. É o que nós já explicamos antes. Mas, quando Jesus se aproxima de João, às margens do Jordão, para ser batizado, João diz a ele que não pode batizá-lo. Exatamente por isso, porque o protocolo, vamos chamar assim, de João, era que, feita a techuvá, o candidato ao batismo de João chegasse a uma decisão profundamente sincera de que levaria uma nova vida, e aí confessasse os pecados publicamente e só depois seria imerso nas águas do Jordão. Ora, com Jesus isso não poderia acontecer.
Então Jesus diz que quer ser batizado por João, e João, sabendo disso, que ele, tendo sido ungido pelo Pai, como vós, vou repetir, a passagem diz, como vós podeis chamar de filho de Beelzebu, aquele a quem o Pai ungiu e enviou. Então eu queria ver essa cerimônia no céu, né? A unção de Jesus como sacerdote eterno pelo Pai Celeste. Seria uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu morreria de gozo, qualquer ser humano. E João sabia disso. Logo ele se recusa. Você já é sacerdote, e de uma ordem muito superior à minha, porque foi ungido diretamente por Deus no céu. Mas aí, agora começa a nossa tese, acontece as palavras que são chaves maçônicas, que João, quando se recusa, Jesus diz, é necessário que se cumpra a tzedaka. Embora eu não possa fazer a techuvá, embora eu não possa confessar meus pecados, que eu não os tenho, então é necessário que se cumpra a tzedaka. João, como era essênio, então entendeu que tzedaka em hebraico era tzadek em jebuseu. E aí aparece um termo que nós vamos ter que explicar, e vocês vão me dar a oportunidade de fazer então uma pausa, porque nós vamos encontrar um homem chamado Sidik. Este homem é o fundador da ordem do Sadek. Vamos então a Sidik. Como é que surge Sidik? Sem Sidik não há Sadek. Sadek é o equivalente jebuseu a tzedaka. E quando Jesus diz a João, é necessário que se cumpra a tzedaka, João entende em jebuseu Sadek. É necessário que se reconstitua a ordem dos Sadek, que é a ordem fundada por Sidik no santuário monoteísta da Babilônia. Então vamos agora saber quem foi Sidik. Bem, já dissemos isso antes, mas vamos repetir, né? Sidik, segundo o professor Langdon, está escrito aqui, não vou reler, segundo o professor Langdon, baseado em um documento escrito por Sanchuniathon, historiador fenício, fazendo escavações nas ruínas da antiga Babilônia, encontra um papiro ou um pergaminho onde está a lista dos reis sumérios, que inclui toda a nobreza. Essa lista, em alguns momentos aqui, o professor Langdon, o professor Charles Marston, dá. Aqui nós temos, parte de uma lista. Então, essas listas eram comuns. Mais adiante ou mais atrás, ele dá novamente pedaços dessa lista. Então, era de uma dessas listas que constava Sidik. Aqui está outra, tá vendo? Aqui já é dinastias egípcias. Então, essas listas de nobres eram comuns entre os antigos para comprovarem a nobreza do personagem. Pois é, numa dessas listas, que num fragmento de Sanchuniathon, historiador fenício, está a palavra Sidik. E Sanchuniathon esclarece, geração 11, dela está dito que Sidik era o sacerdote-chefe do único santuário monoteísta da Babilônia. Então Sidik era monoteísta, no meio do politeísmo reinante ao qual Abraão pertencia. Mas vamos deixar Abraão um pouquinho de lado, porque Sidik é anterior a Abraão. Então vamos a Sidik. Já vimos que ele é um nobre, que faz parte de uma família nobiliárquica que aparece na lista dos reis sumérios. Reis e sacerdotes eram inseparáveis. Então esse Sidik é quem vai ser o personagem central do batismo de Jesus, porque é ele que vai se transferir da Babilônia no ano 2300 para o Monte Sião e lá fundar a ordem de Maleque Sadek.
Muda, portanto, o nome Sidique, e todos os historiadores e todos os eruditos concordam que Sidique é Tzadek. E aí, já na Palestina, ele funda a ordem de Malek Tzadek, os reis da justiça. Tzadek igual a Tzedaka, justiça. E cria a cidade de Shalem, que é a cidade da paz. Por isso São Paulo diz, Malek Tzadek, rei da justiça, que também pode se trazer por rei da paz. Ao pé da letra, Malek Tzadek era rei da justiça, já que Tzadek era Tzedaka. Mas, como ele fundou a cidade de Shalem, de Shalom, hebraico, Shalem em jebuseu, então os idiomas são parecidos, eles são parentes, então a linguagem, a cultura, os idiomas são semelhantes, então são hebreus, então a ordem de Malek Tzadek é, na verdade, a ordem do rei justo, mas São Paulo diz que, devido a ele ter fundado a cidade de Shalem, em jebuseu, que é Yerushalayim em hebraico, Jerusalém, então ele era um personagem de grande importância. Encontramos na Bíblia, no Vale do Save, Abraão libertando o seu sobrinho Ló das mãos da Guerra dos Reis. E aí, Abraão vai passando pela frente do palácio de Malek Tzadek, e Malek Tzadek, então, já está preparado, pois é profeta, e aí faz uma cerimônia belíssima, onde convida os generais de Abraão, a sua corte sacerdotal, a corte de Melquisedeque, e distribui pão e vinho, ou seja, faz aquilo que Jesus fará na última ceia. Recuando mais, nós vamos ver, segundo o próprio professor, de novo, Charles Marston, que era comum a ideia na Babilônia que os deuses babilônios, eles comiam o pão da vida e bebiam a água da salvação. Isso está na mitologia suméria. Não sabemos se é verdade ou não, mas eu sigo exatamente isso. Então, assim, aquilo que o sacerdote católico hoje faz na missa, aquele ritual de transformar o vinho em sangue e o pão em corpo de Cristo, vem da Suméria antiga, quando Inanna é ressuscitada por ser introduzida na boca dela. A boca dela é ótima para mim, que sou professor de português. Na sua boca, o pão da vida e a água da salvação, água da vida. E a imortalidade dos deuses babilônios, diz aqui o professor Charles Marston, era garantida, porque eles bebiam e comiam a água da vida e o pão da vida. Está dito aqui em algum lugar. Não vamos agora, então, não vamos procurar. Vocês encontrarão no livro. Então, a tradição é linear, e aí que nós vamos nos basear, essa linearidade de Inanna, que foi ressuscitada graças ao pão da vida e à água da vida, que vamos encontrar que os deuses babilônios dos banquetes, sumérios, babilônios e acádios, viviam eternamente, porque comiam o pão da vida e bebiam a água da salvação, depois transformado por Sidique em vinho, pão e vinho. Então, em vez de água e pão, pão e vinho. Então, como está descrito no encontro de Melquisedeque com Abraão, Melquisedeque, por ser sacerdote de Elion, consagra pão e vinho e oferece a Abraão e seus generais, e ele e a sua corte comparticipam ali, fazendo o que Jesus repetirá na ceia, e que o sacerdote católico hoje celebra na missa católica. Não somente o católico, é que os anglicanos luteranos também fazem. Há uma linha perfeita. Essa linha perfeita que eu sigo, característica a minha gnose, e foi isso que eu expliquei no vídeo anterior, para que os meus irmãos gnósticos me aceitem como estranho no ninho. Sou gnóstico,
mas de uma gnose mais exigente, né? Que tem regras muito bem estabelecidas, e aí faz com que às vezes eu bata de frente com eles, porque são necessárias as provas materiais. Aqui, o professor Charles Martin, C. Charles Martin, fala que escavou, né? Já li para vocês, não vou ler novamente, escavou nas hortaliças de um produtor de couves, e embaixo do terreno fértil encontrou ruína da cidade de Jebusiana de Salém. Isso é prova material. Isso para mim é fundamental. Então, segundo o método aristotélico tomista, não se pode apenas falar verba volent scripta manent. A palavra se desfaz e a escrita permanece. Não me contento com isso, porque a palavra também a escrita também pode ser falsa. Depende de quem escreveu. Era autorizado para escrever, tinha credenciais para escrever. Eu posso escrever qualquer coisa e ser mentira. Quantos relatos mentirosos? Até se pensou que a Guerra de Troia era um desses relatos míticos, mentirosos, até que um industrial alemão, cujo nome agora não me ocorre, escavou no lugar onde Homero dizia que tinha sido ali a Guerra de Troia, né? Então, Aedon é o nome dos poetas gregos. Então, Homero fala que houve a Guerra de Troia, mas não é ele o poeta. Homero é historiador. Então, o poeta era cego, e é quem fala da Guerra de Troia. E então, o industrial vai cavar e encontra, na 7ª camada da sua escavação, a cidade de Troia. Isso é prova material. O meu método supõe isto, resultados concretos. Se não há evidência, se não há prova material, são palavras. Res, não verba. Coisas, não palavras. E aí que se baseia a minha gnose. A minha gnose exige que haja prova material. Exige. Como o professor Charles Marston, arqueólogo, descobriu a cidade de Salém, tocou, viu, mediu os muros e calculou a quantidade de habitantes. Como o professor Langdon pegou o papiro, seja lá que material era, onde estava a lista de Sancuniaton, indubitável, hoje está no museu, né? Prova material. Para mim, a gnose tem que mostrar isto. Não basta ser histórias contadas, porque eu posso escrever qualquer coisa, e essa coisa pode ser mentira, e essa coisa pode ser uma fantasia, né? Então, não basta a escrita. Tem que ser verdadeiro, bom e belo. Não basta ser belo. Então, essa é a exigência da minha escola da gnose, que às vezes bate com os meus irmãos gnósticos. Ontem, conversando com meu queridíssimo Mariano Soltes, ele queria que nós estabelecêssemos um tema, e eu baguncei a ideia dele, porque o que eu queria era dizer que ele me fez reconhecer que eu sou irmão dos gnósticos e com eles comparticipo da mesma ideia, só que sigo uma linha gnóstica diferente, chamada por Edouard Chouret a tradição dos patriarcas monoteístas do deserto. Sigo essa tradição, que vem da Suméria, linearmente até hoje. Essa tradição é muito importante para mim. Exatamente por quê? Porque é ela que vai dizer que Inanna recebeu o pão da vida e a água da vida, e vai dizer que os deuses sumérios, babilônios e acádios viviam porque tomavam pão da vida e água da vida, mas aí são palavras. No entanto, quando você chega à Babilônia, você vê que Silique, numa cerimônia, ele faz com Abraão exatamente esta cerimônia descrita, o que prova que o que foi dito ali na Suméria, no relato de a descida de Staro e Inanna aos infernos, era fato.
Então, eles comiam um pão que abençoavam e bebiam uma água que abençoavam. E essa bênção dava a eles poderes, miticamente considerando, imortais. Então, esta é a diferença entre a minha gnose, que eu chamo de gnosiologia, de logos, verdade, palavra da verdade, dos gnósticos comuns, que simplesmente fazem relatos lindíssimos, mas que não apresentam provas materiais. Res no verbo, apresentem provas materiais. Aí vocês estarão. Mas eu não posso obrigar vocês a isso. É isso que eu cheguei à conclusão. Né? Eu posso seguir esse método, mas eu não posso querer que vocês sigam. Então, sigam o método de vocês. Seguirei o meu. E aí vocês aceitarão a mim como um estranho no ninho, porque tenho essa linha gnóstica. Sou tão gnóstico quanto vocês, que seria, numa linguagem atual, cristão heterodoxo, né? Mas tenho uma linha especial, a gnosiologia, que é muito mais exigente do que a simples gnose, porque quer prova material, ela quer uma prova concreta. Então, o professor Charles Marston escavou a cidade de Shalem, que é em Jebuseu, e Yerushalayim, em hebraico. O professor Langdon descobriu o santuário de Sidik, que é Tzadek, e o papiro de Sancuniaton, outro material, estava lá com a lista dos reis. Então, isso é evidência. Sem a evidência, para mim, não há gnose. Desculpem. De novo, estou exacerbando. Mas é outro ramo, é outra linha. Desculpem. Mais uma vez eu me excedi. Então, volto novamente, me perdoem, né, o impulso, eu sou extremamente impulsivo. Há várias linhas gnósticas, e reconheço que somos irmãos e que eu sou gnóstico como vocês, mas de linhas diferentes. A minha gnose, chamada gnosiologia, então é uma linha, e a de vocês é uma ou outras linhas. Mas somos todos gnósticos, somos todos irmãos. Então, terminei chegando a essa conclusão, graças à paciência, à tolerância e à demonstração de profunda humildade de um homem admirável chamado Mariano Soltes, com quem ontem eu tive um diálogo profícuo. Então, ele me ensinou a ser tolerante e me incluir entre os gnósticos, apesar da minha gnose ser diferente. Por quê? Porque a minha gnose, obedecendo à tradição patriarcal monoteísta do deserto, ela supõe provas materiais, evidências. Então, essa é a diferença. Contudo, sou tão gnóstico quanto vocês, porque se eu for falar isto aqui, numa igreja anglicana, ou numa igreja luterana, ou numa igreja cristã de qualquer denominação, eu vou ser botado para fora chicotadas. Por quê? Porque isso é cristianismo heterodoxo, é gnose. Só que a minha linha gnóstica, ela tem uma característica, e vocês vão me perdoar e vão tolerar a minha linha gnóstica. E eu vou aceitar e me deleitar com os textos gnósticos que vocês apresentam no GIDE, como eu já disse em outros vídeos, não vou repetir, palavras belíssimas. O último discurso que eu vi no GIDE foi um trecho de René Guénon, belíssimo, belíssimo. Então, coisas lindíssimas são colocadas ali. Então, a gnose de Guénon foi colocada ali, e o trecho é maravilhoso, e isso me extasia. Mas eu compartilho da gnose de vocês. Eu admiro, fico embevecido, eu me extasio. Mas eu não posso seguir, porque é contrário à minha própria natureza, porque eu fui educado num sistema aristotélico tomista, que supõe evidência. Então eu não posso falar uma coisa sem provar. E a prova
tem que ser material, como um advogado. Como o meu irmão disse no direito, né? Gnosiologia. Ou seja, dentro do direito hoje, existe a ontognosiologia, que é a parte exclusivamente do direito da gnosiologia. Então, aqui está o livro em que eu acredito. Eu vou defender este livro. E vocês podem falar de Labaoth, e podem falar dos arcontes, e eu vou aceitar. Mas não é a minha linha, eu vou aceitar, vou tentar compreender. Mas não vou acreditar, porque eu tenho a minha própria linha. E então, ela não fala de Labaoth, ela não fala dos arcontes. Entretanto, é um direito de vocês terem esse sistema, como é o meu direito ter o meu. Estamos acertados assim? Então vocês me aceitam e eu aceito vocês. E assim, Mariano Soltis, essa criatura notável, me fez admitir que eu posso seguir a Bíblia e tomar a Bíblia como base. E eu vou endireitar as tortuosidades dela, mas aceitando-a. Não vou me prender a texto de Nag Hammadi, mas vou aceitar que vocês usem. E vou me deleitar com os textos que vocês usam. E vou ver os relatos onde há grande sabedoria, há vários textos de uma sabedoria muito grande, e há vários desenhos de uma beleza extasiante. Então, somos ambos irmãos, mas de linhas diferentes. Então, a Bíblia é minha base. Por isso, agora, dizendo isso, eu vou dizer a vocês que, voltando agora, Siddiq é o personagem. Siddiq, então, é a base da minha tese do batismo de Jesus. Jesus não foi ser batizado para confessar os pecados ou para levar uma vida nova. As igrejas cristãs não dizem isto, e não sei por que não dizem, seria fácil dizer. Ele foi para ser ordenado sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque João era da ordem de Melquisedeque. Eles falavam que eram essênios para evitar a perseguição, porque a ordem de Melquisedeque era crucificada. Vários mestres da justiça. Ionias III foi raptado de Jerusalém, já disse aqui, levado para Dáfne, e lá foi assassinado covardemente pelo governador da cidade, a mando dos escribas. E Onias IV fugiu para Elefantina, no Egito. Então, eles usaram o nome Essênios, assim como outros usaram o nome Assideus, assim como outros usaram os nomes Nazareus, e já se diz que Jesus de Nazaré era, na verdade, porque a palavra Nazri tanto pode ser nazareno como nazireu. Jesus era nazireu, porque Nazir significa consagrado a Deus, e usava os cabelos compridos, que era um privilégio do nazireu, como Sansão, porque a lei hebraica obrigava o homem a cortar os cabelos na altura da nuca. Só a mulher podia deixar o cabelo passar da altura da nuca. E Jesus de Nazaré usava os cabelos longos. Portanto, ele era um Nazir, como Sansão. Então, tinha esse privilégio. Samuel também. E se não fosse, como São José, que não era, os cabelos dele só podiam ir até a nuca. Então, ele tinha vários privilégios. Vestia-se de branco, como os essênios, e João Batista era essênio, mas o que é que Jesus foi buscar em João? Ora, Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá se caracterizava pela liderança, pela realeza. E João era da tribo de Levi. E a tribo de Levi se caracterizava pelo sacerdócio. Então, João era sacerdote levita, filho de Zacarias, da tribo de Abias, da classe de Abias. Mas João tinha se iniciado na ordem de Melequisedeque. Ele, portanto, tinha 2 sacerdócios. O sacerdócio levítico não interessava a Jesus. Ele não podia mudar de tribo. Ele não podia nem casar com uma mulher de outra tribo. Era tão rigorosa a separação entre os judeus que um membro da tribo de Judá não podia casar com uma mulher, vamos dizer, um homem da tribo de Judá, com uma mulher da tribo de Issacar, de Zabulon, de Azer, tinha que ser da mesma tribo.
Por isso, José casou com Maria, porque os dois eram da tribo de Judá. E por isso, então, João, que era primo de Jesus, mas era da tribo de Levi, era diferente de Jesus, porque Jesus era da tribo de Judá, e João tinha 2 sacerdócios, segundo o padre Frederico Dattler, no seu livro aqui. Um sacerdócio levítico, herdado do pai, Zacarias, que era levita, e outro sacerdócio que era da ordem de Melquisedeque, que era feito por iniciação. Aí a Igreja Católica tem um grande medo, ou as igrejas cristãs, porque os essênios batizavam todos os que entravam na comunidade, porque eles já tinham feito a techuvá. Você, para entrar numa comunidade essênia, tinha que fazer a techuvá. Um rigoroso, não era somente um exame de consciência, era um compromisso sério de mudar de vida e jamais cometer os mesmos erros. Isso se chama em hebraico techuvá. Então, João exigia que fosse feito isso. E então, a maioria tinha medo, porque até não queria mudar de vida, não queria abandonar a esbórnia, e aí ficavam às margens do Jordão esperando o momento em que pudessem fazer isso. Mas Jesus veio direto para ele. E aí veio, segundo Frederico Dattler, e já veio sabendo que João era essênio, ou seja, da ordem de Melquisedeque. E o que Jesus queria era ser ungido sacerdote da ordem de Melquisedeque, como está no Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, isso vai nos levar ao livro dos Salmos, e aí vamos deixar isso para outro vídeo, porque o Salmo 2 e o Salmo 110 é um enigma para os analistas dos Salmos, mas graças à pesquisa e graças à intuição ou a algo especial que me foi concedido do alto, consegui decodificar o mistério do Salmo 2 e do Salmo 110. Vou explicar a vocês, não sei se vocês compartilharão, mas será mais ou menos algo semelhante e tem a ver com aquilo ali. Então, são 2 salmos misteriosos para os analistas dos salmos. E eu vou dizer por que são misteriosos e eu vou explicar qual o mistério que envolve o Salmo 2 e o Salmo 110. Mas isso não será nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos dizer apenas o seguinte, que aquela lista chata que está na Bíblia e que diz que Adão teve vários filhos, está em Gênesis 5, e dá uma lista chatérrima. Este é o livro da genealogia, capítulo 5, Gênesis 1. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão, quando Deus criou o homem. Deus aqui é El, ou Elohim. Então veja, aqui não se fala de Javé. Então o primeiro Deus da Bíblia é Elohim. Então este é o livro da genealogia de Adão. Quando Elohim criou o homem, fê-lo à semelhança de Elohim. Criou o homem e a mulher e os abençoou e os chamou homem. Adam, ao serem criados. Adão tinha 130 anos quando gerou uma filha à sua semelhante, um filho. E a sua imagem deu o nome de Sete. Depois de ter gerado Sete, viveu ainda Adão 800 anos, gerou filhos e filhas. Ora, isso aqui evidentemente não é verdadeiro. Aí nós vamos a uma lista patriarcal em que Sete vive 800 anos e depois gera Enós, e Enós viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas, e morreu depois de 912 anos. E depois, e vai por aí. Bem, essa lista patriarcal não é verdadeira, ou é mítica. O que aqui está dito, segundo Edouard Chouret, segundo o nosso queridíssimo Harold Bloom e David Rosenberg, é que aquela lista chata, que se vocês forem ler, significa que havia uma tradição patriarcal
que é aqui o que Eduardo Schwer nos diz, e essa tradição patriarcal era: quem é El? O Deus sem rosto, o Deus que não tinha imagem, porque ele era uma pura informação. E então Adão tinha essa informação, deveria ter. E aí essa informação era passada de geração em geração, mas nem todos entendiam exatamente o que era, porque não é fácil você entender uma informação quando ela é complexa. Por exemplo, eu sou péssimo em matemática, raiz quadrada, raiz cúbica, cálculo infinitesimal, para mim não tem nada a ver. Eu sou um jumento dentro de um palácio. Entretanto, língua e linguagem, antropologia e ciências humanas, eu tenho facilidade enorme. Lembrar é fácil, aprender é difícil. Então aqui, Harold Bloom e David Rosenberg explicam essa lista patriarcal. Ninguém viveu 800 anos, ninguém viveu 900 anos. Então o que acontece era o seguinte: o primeiro da lista sabia quem era Elohim. Era uma informação. Essa informação, quando era compreendida por outro, 800 anos depois, esse outro era colocado na lista. Então só consta na lista patriarcal alguns nomes e dão 800, 900 anos, 700 anos, exatamente porque era o tempo em que aparecia um homem que compreendia perfeitamente o que era El, uma informação. E aí vai aparecer agora, nessa lista patriarcal, vai aparecer um personagem que vai nos causar um problema. Esse personagem se chama Javé. E o professor Júlio Surri diz que Javé é um Deus muito antigo, mas acontece que o verdadeiro Deus é El. Javé é um Deus de terceira categoria. E aí diz... Adão gerou Abel e Caim, aí já se vê por Abel que El era o Deus. Depois Caim se uniu a sua mulher e gerou Enoque, e Enoque foi o pai de Irade, e Irade gerou Lameque, Lameque tomou Ada, segunda esposa, e depois Sela, e depois falou às suas mulheres, e Sete teve um filho, a quem chamou de Enós. Está em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 26. Então, em Gênesis 4, capítulo 26, surge Javé. Sete teve um filho, a quem chamou de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome de Javé. Javé, portanto, é um Deus muito antigo, como diz o professor Júlio Surri, mas é posterior a El. Porque Abel, El, Deus é Pai. E na lista patriarcal chata, que nós dizemos a vocês, né, a lista começa com a geração dos patriarcas, e nessa geração patriarcal, então, vive-se 800 e 900 anos, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? É uma forma mítica, segundo Eduardo Schwer e segundo Harold Bloom e David Rosenberg, de dizer que havia uma informação. Essa informação era como, quem e qual é o verdadeiro Deus, El, ou Elohim, ou Eloá, ou Eli, e essa informação não era entendida por todos. Então, aquele que o entendia figurava na lista patriarcal. Então, o que nós temos aqui, que parece algo sem importância, chato e tedioso, é na verdade uma lista na qual se transmitia de boca a ouvido quem era El, quais os seus atributos, qual era a sua essência, qual eram as suas características. Isso não era entendido por todos. Então, 800 anos depois, aquele que passou a informação para o seguinte, que passou para o seguinte, sem entender, chega a um que entende. E esse um que entende é jogado na lista patriarcal.
Por isso, a lista patriarcal vai ser de um tamanho enorme, né? Então, não vou encontrar agora aqui, é capítulo 5, vai ser fácil, sim. Eu me lembro que é o capítulo 5. Então, em Gênesis 5, então nós vamos ter a lista patriarcal. E aí, na lista patriarcal, vai ser um saco, desculpem, capítulo 10. Então, estamos muito, muito à frente. Então, na lista patriarcal, que não é exatamente aquilo que se pensa, e os padres tentam explicar que também na Babilônia havia essas listas, e os hindus davam às suas gerações ou ao seu ciclo de vidas bilhões ou trilhões de anos. Não era por isso. Não era por isso. Em Gênesis 5, então, capítulo 3, 4 e finalmente 5. Então, aqui está. Então, primeiro, a lista onde aparece que Sete, Adão mais uma vez se uniu à sua mulher, deu à luz um filho, ao qual impôs o nome de Sete, porque disse a ela: El me deu outro filho em lugar de Abel. Então, embora Sete não tenha nenhuma raiz que o ligue a El, mas Abel tem. El significa Deus é Pai, né? E o nome dos anjos todos têm. E aqui tem Jabel, né? E assim, agora, Sete teve um filho a quem chamou de Enós. E foi Enós que começou a invocar o nome de Javé. Então, Javé se manifestou a Enós. A história de Javé é uma história à parte. Nós vamos contar, já contamos uma vez, mas ainda há uma tendência de assimilá-lo a Ildabadaô, ou coisa semelhante. Não faz parte da minha praia. Então, Javé não é Ildabadaô. Javé é Javé. Não é o Deus mau que tem inveja dos homens, como meu irmão Mariano disse ontem, né? Não é isso. Javé foi criado por Reshite para fazer uma obra no primeiro dia. Vejam como Moisés é esperto. Ele diz: Shema Israel, Yahvé Elohinou. Ouça Israel, Yahvé é nosso Deus. Yahvé é Echad, que traduzem Yahvé é único. Mentira! Yahvé é o primeiro, porque a palavra Echad tanto significa único como primeiro. Mas quando vocês leem a Bíblia, e quando vocês veem o capítulo na Bíblia, o Gênesis 1, vocês veem que no primeiro dia Deus criou a luz. E aí é Javé. E Deus disse Fiat Lux, em latim, Iaor. E ao criar a luz, projetou as trevas. Então, Elohim, cria Reshite, Reshite cria Javé. Logo, Javé é um Deus de terceira classe. Mas Javé, ao ser criado, aqui é a criação da luz, projeta a sombra. Então, ele é bipolar. Ele tem luz e sombra. E a sua sombra é igual a Quemosh, é igual a Baal, é igual a Moloque, o seu lado sombrio. E aí São Paulo vai dizer que ele permitia isto pedagogicamente, porque era o Zeitgeist, era o espírito da época. Todos os deuses recebiam sacrifícios. Mas vocês vão encontrar com toda facilidade. E Jesus de Nazaré vai citar o Salmo onde diz: misericórdia quero e não holocausto. Teus sacrifícios estão diante de mim, mas eu iria comer a gordura dos carneiros. Meu irmão Mariano, né? Você diz, tanto faz Quemosh, tanto faz Nergal, tanto faz Baal, todos eles eram deuses sanguinários e Javé também. Mas olha, Jesus, ao se referir a Javé, diz: Javé aceitava, porque tolerava a ignorância dos homens. Ele era o pedagogo. São Paulo diz: a lei foi o pedagogo que nos conduziu. E ele esperava que o homem, saindo do seu lado sombrio, aceitava os sacrifícios. Mas ele diz: não me satisfaz os teus sacrifícios, porque eu comeria a gordura dos carneiros, ou beberia o sangue dos bodes.
Minha é a terra e tudo que ela contém. Então, eu preciso pedir a vocês que façam sacrifícios para mim. Isso está dito na Bíblia. Logo, ele tolerava. Portanto, não era igual a Quemosh, não era igual a Baal, não era igual a Moloque. Ele tolerava pedagogicamente, esperando que o homem saísse das trevas, da sombra, para a luz, porque ele é bipolar. Como sombra, ele sombriamente aceitava aquele culto errado, sanguinário, mas a função dele era conduzir o homem desse culto errado que Abraão praticou. Abraão era politeísta, Abraão era idólatra, e ele tolerou Abraão, porque pedagogicamente ele teria de conduzir o homem da sombra à luz. E o reinado dele acaba exatamente quando Jesus nasce, porque Jesus é El, é a encarnação de Elohim, segundo a minha gnose, a gnosiologia. Reshit, que é o filho de Elohim, unido ao Logos, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ou Sof, a Santa Sofia. Então, eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, ele é a perfeita imagem do Pai e reflexo exato da sua substância. Ele cria Javé. Então, El cria Reshit, já dissemos, é a hierarquia de poderes. Reshit cria Javé. Ora, se Javé é criado por Reshit, Javé não é mau. Portanto, ele não pode ser Idabaot. Ele não pode ter inveja dos homens. Ele não pode ser esse tipo de coisa na minha mentalidade e na minha gnose. Mas suportarei a de vocês e aceitarei aquilo que vocês colocam. Mas peço que também aceitem a minha. E desculpem se eu sou um pouco... a minha verve é extremamente violenta, eu sou impulsivo por natureza, né? Eu sou brigão, mas isso é da minha natureza. Mas é belíssimo o trabalho que vocês fazem no Gidé e eu me deleito. Então, sejamos irmãos. Foi ontem a conclusão que nós tivemos, graças ao Mariano Soltes ter feito um encontro conosco, mas ele defende que Javé é Ildabaot, o Deus que é igual a Quemosh, é igual a Baal, é igual aos outros. Eu defendo que não. E eu espero, Mariano, que nós tenhamos um outro, porque você me fez uma proposta. Vamos estabelecer um tema e discutir esse tema. E esse tema será gravado e exposto em vídeo. Mas eu precisava dizer uma coisa, que você me fez ser tolerante, que você me fez ver que eu posso ter a minha linha gnóstica, mas eu não posso impô-la. Eu posso defendê-la, mas não impô-la. E tem que aceitar que os nossos irmãos gnósticos, cada um seguindo a linha que quiser, que escolher, livremente, como eu escolhi a minha livremente, a exponham. E assim, hoje, Mariano, você me fez ser uma pessoa tolerante, uma pessoa que compreende o ponto de vista do outro, que respeita o outro. Eu não tinha essa característica antes. Eu queria impor. Eu era proselitista e o meu proselitismo chegava a ser agressivo. Devo a você essa mudança. E aí foi o diálogo nosso ontem, e aí eu deixei para uma outra conversa. Nós vamos ver se Ilda-Badaot, ou seja lá que nome tenha, é Javé. Eu vou ser o advogado de defesa de Javé, e você vai ser o promotor. Você que é advogado vai tentar dizer que ele é o Deus mau, e eu vou tentar defender e dizer que ele é o Deus bom. Será esse o tema que eu proponho, Mariano, para o nosso próximo encontro. Eu advogarei Javé, dizendo que ele não é um Deus mau, ele não é o da Badaot. Ele é um Deus que pedagogicamente conduz da luz ou sombra, da sombra para a luz. Mas ele tem paciência com o homem, porque o homem não tem condição de compreender e o que ele quer fazer, o que ele precisa fazer, e é isso que ele se revelou em nós para dizer isso, é suportar aquele culto sanguinário dado a Quemosh, dado a Baal, dado a Moloque,
suportar. Mas ele diz: iria eu por acaso comer a gordura dos carneiros? Iria beber ao sangue dos bodes? Ora, eu teria que pedir isso a vocês. Minha é a terra e tudo o que ela contém. Misericórdia quero e não holocaustos. Olha a frase, meu irmão. Misericórdia quero e não holocaustos. Então, não são do agrado dele. Ele tolerava, porque era o Zeitgeist, era o espírito da época. Ele não poderia conduzir o homem pedagogicamente até o culto de El, verdadeiro, sem tolerar essa fragilidade humana que não compreendia a informação que foi passada de geração em geração nessa lista chata, que na verdade ninguém vê 800, 900, 600, 1000 anos. Na verdade, o que a lista diz, a lista patriarcal, segundo Eduardo Churret, é um ia passando para outro, que passava para outro, que passava para outro, e aí não havia, a contagem de tempo não importava, mas quando alguém entendia quem era El, que era muito difícil de compreender, então ele entrava na lista patriarcal com o nome. Então houve muitos patriarcas do deserto, não foram só aquela lista, mas na lista está aqueles que compreenderam quem era El. Por isso passa-se 800, 900, 700 anos. Porque esses que viveram nesse período e não compreenderam, não entram na lista patriarcal. E aqueles que compreenderam, entram. Essa é a função da lista patriarcal, dos patriarcas do deserto, e essa a minha metodologia. Então, sigo a metodologia da sociedade, a tradição monoteísta dos patriarcas do deserto. E essa é a explicação daquela lista chata. E aí, nesta lista, vai constar um tal Siddiq, agora voltamos a ele, que é citado por Sanchoniathon, geração 11, segundo Sanchoniathon, um sacerdote do único templo monoteísta, já passei de 50 minutos, do único templo monoteísta da Babilônia, recebe uma teofania, o privilégio de uma manifestação divina. E nessa teofania, então, El se apresenta a ele e diz: eu quero agora oblações e não holocaustos. E ele para imediatamente de fazer sacrifícios, enquanto que Abraão vai continuar. Então, Sadek vai ser uma ordem a qual Jesus vai pertencer, porque a verdade está na ordem de Melquisedeque. E a unção dos essênios, como eu dizia, todos os essênios eram batizados, eram sacerdotes. O batismo é toda a sociedade secreta batizava. A Mitra batizava com sangue de touro. Aí é outra história. Mas os essênios batizavam com água. Só que cada candidato que era batizado era um sacerdote. E é isso que é um problema sério hoje para a religião cristã. Então, se João Batista, no Jordão, batizou tanta gente, e se ele fez tantos sacerdotes, a questão é, os mandeus, que estão lá no Iraque, que estão lá na Turquia, se consideram discípulos de João Batista, portanto, sacerdotes legítimos, só que não são cristãos, porque eles rejeitaram Jesus e aceitam João como o Messias deles, mandeus. Aceita, está lá ainda hoje, tem templos onde está a imagem de João Batista como Messias. Os anabatistas queimaram. No livro Rastros de Sangue, o autor acusa a Igreja Católica de ter queimado 600 anos de história dos anabatistas. Mentiroso. A Igreja Católica tinha os donatistas, os arianos, os pelasianos, os monofisistas, e esse material todo está aí. Aí a pergunta que eu faço ao autor dos Rastros de Sangue, que eu não me lembro quem era, o livro foi reeditado pela filha dele, é: por que queimaria a literatura dos anabatistas? Vocês queimaram. Para deixarem de ser chamados anabatistas, porque perceberam que João não era o Messias, e aceitar Jesus. E assim se reconciliar com os cristãos.
Foram vocês que queimaram. E você acusa a Igreja Católica. Mas nós temos toda a literatura ariana. Nós temos toda a literatura dos pelagianos. Nós temos toda a literatura dos marcionitas. E a igreja nunca queimou esses livros. A pergunta é, quem for batista, estude o assunto, né? Porque você chama batista hoje, mas você já foi anabatista. E ao envergonhar-se, porque percebeu que João não era o Messias, aceitou Jesus e queimou os documentos. Não há nenhum documento da Igreja Batista. Isso foi uma pesquisa feita por mim e por dois amigos. 600 anos de história da Igreja Batista são inexistentes. É uma lacuna, porque eles queimaram. Porque se eles não tivessem queimado, eles se denunciariam como sendo discípulos de João Batista e tendo levado João Batista à categoria de Messias. Ao se arrependerem disso, ao verem o erro em que caíram, em vez de fazer como os mandeus, eles queimaram esses papéis e tomaram o nome apenas de batistas. Mas o nome Batista já é uma pista. Então, se você é batista, estude história. E você vai ver que a Igreja Católica nunca queimou. Debateu. Houve época das controvérsias do século II até o século IV, mas toda a literatura. Marcião foi o primeiro a estabelecer o cânon. O cânon católico foi quase todo estabelecido por Marcião, gnóstico, o maior de todos os gnósticos conhecidos. A igreja marcionita pretendia ser mais verdadeira do que a igreja cristã. Estou me alongando. E todo esse documento está aí. E Eusébio de Cesareia apresenta a listagem, o cânon que Marcião estabeleceu, que foi o primeiro. E os arianos, temos tudo a respeito dos arianos. E os monofisistas, temos toda a doutrina monofisista, né? E aqueles que acham que então a Igreja Católica queimou os documentos dos anabatistas. Ora, meu irmão, me desculpa, você escreveu rastro de sangue, tornando assim os anabatistas como os coitadinhos que tiveram sua literatura destruída pela Igreja Católica, vão contar outra lorota. Vocês queimaram, porque vocês perceberam que, se não fizessem isso, continuariam como os mandeus, que é uma seita gnóstica que se considera que cultua João Batista como Messias. Agora, para a igreja cristã vai ser um problema, porque para os essênios, cada batizado era um sacerdote. E era isso que Jesus queria, o sacerdócio essênio. Já que, não sendo nascido Levi, ele não podia ser levita, mas tinha que ser sacerdote. Senão ele não poderia presidir a última ceia. Senão ele não poderia se oferecer na cruz como sacerdote, vítima e a cruz como altar. Senão ele não poderia revogar os mandamentos de Javé. Ele tinha de ser sacerdote, mas ele tinha que ser sacerdote, como Davi diz no Salmo 110. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melequisedeque. E era essa a unção que ele queria. Unção que não era necessária, porque ele foi ungido no céu. E já veio à terra como sacerdote pelo Altíssimo, ungido por Deus. E João sabia disso e por isso não quis batizá-lo. Mas ele precisava, porque ele viveu em tudo semelhante ao homem, exceto no pecado. Então ele tinha que se manifestar a Israel pelas mãos de João Batista como o Messias. E foi João que o apresentou como Messias no Jordão depois do batismo. Essa é, de fato, a razão do batismo de Jesus por João. Tornar-se sacerdote da ordem de Melquisedeque. A partir daí, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Antes disso, ele não é. Ele é sacerdote, sumo sacerdote, ungido pelo Pai. Mas os homens não sabem disso, porque ninguém viu essa unção. Ele diz no livro de João, mas ninguém viu. E São João Batista sabia disso, mas não podia dizer ao povo que sabia disso.
mas disse: não sou digno de desatar as sandálias dele. Então, aí está. O batismo de Jesus é a unção sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, feita por um Rabi Sadeque chamado Elcanã ou Iocanã, nas margens do Rio Jordão. É isso que a Igreja Católica e as igrejas cristãs deviam dizer. Jesus se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Continuaremos em mais um vídeo, seguindo o raciocínio do padre Frederico Dattler. Esse termina aqui. Levamos 1 hora, não era a nossa intenção. Até o próximo, e agradecido ao meu irmão Mariano Soltes por ontem ter tido a bondade de me dar o tempo dele para que nós tivéssemos uma conversa. Então, fica esse vídeo, que é o segundo sobre a ordem de Melquisedeque. Até o próximo.